Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho é Marcos 10, de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do Rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Essa casa, os discípulos fizeram novamente em casa perguntas sobre o mesmo assunto. E Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar-se com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje a palavra de Deus traz mais esta reflexão. Isto é, Jesus diz a respeito do homem e da mulher criados à imagem e semelhança de Deus. Enquanto homem e mulher, os dois são relação recíproca, dom e acolhida, formando uma só vida no amor, que ao mesmo tempo distingue e une. O casamento é um reflexo da Trindade, companhia perfeita, vitória sobre a solidão. O autor da carta aos Efésios dirá: esse mistério é grande, e é comparado à igreja e ao próprio Jesus. Além de ser um reflexo do amor trinitário, a relação entre homem e mulher é um símbolo da relação entre Deus e o ser humano. Deus é o esposo do ser humano, a quem ele ama com amor eterno. O ser humano é a esposa de Deus, fiel mesmo quando traído, amante mesmo quando abandonado. A Bíblia é a história desse amor inacreditável, cuja prova suprema é a morte do Filho na cruz por aqueles que o rejeitam e que até traem. Nós nos tornamos alguém, um ser único, insubstituível, na medida em que nos relacionamos com o próximo. A nossa dignidade humana é a de interlocutores e parceiros de Deus e do próximo. Nesse sentido, não há dignidade maior que a de Jesus, da qual Deus desposou indissoluvelmente a nossa humanidade, e cada um de nós ensina-nos benevolente a constituição pastoral sobre a Igreja no mundo de hoje, Gaudium et Spes, do Concílio Vaticano II. Por sua encarnação, o Filho de Deus uniu-se, de algum modo, a todo ser humano. O casamento não existe apenas para a perpetuação da espécie, para a prole, isto é, para que a geração seja garantida. Nem existe apenas para a satisfação de várias necessidades, ou seja, para atender à chamada necessidade de ajuda. Não é também expediente para superar a nossa incompleteza e vencer a solidão. Quer dizer, resolver a necessidade da companhia. Não. O matrimônio é isso tudo e muito mais do que isso. Ele só encontra a expressão plena e plenificante no amor total, absoluto a Deus, em quem e só em quem cada um se realiza em si mesmo. Será que todo mundo se casou, se dá conta disso? Ou transforma o casamento em apenas uma experiência humana, carnal, materialista? A partir daí, e nesse contexto, pode-se entender o valor que a Bíblia dá como testemunho, a Igreja atribui nessa verdadeira intimidade. Na verdade, um amor que não há
Como negar a grandeza de uma entrega? Por isso, o modelo de relação esposa-esposa é o amor de Cristo e o amor da igreja. Essa luz pode entender também o valor que tem o celibato autêntico como opção e como estilo de vida. Que o Senhor abençoe as nossas famílias, suas opções e que descubram sempre mais que uma verdadeira família, toda ela deve ser um casamento com Deus e ali crescer para que seja um lar, um ambiente feliz. O Senhor nos abençoe, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém.